Nos bastidores da direita brasileira, uma pergunta circula em silêncio entre aliados de Flávio Bolsonaro. Como se preparar para um adversário que não joga pelo mesmo manual? Renan Santos não é um político tradicional. Não tem mandato, não tem estrutura partidária consolidada, não tem décadas de aparelhamento institucional. O que tem é algo que nenhum dinheiro de campanha compra diretamente: domínio absoluto sobre o ambiente onde a política de 2026 está sendo decidida antes mesmo de uma urna ser aberta. E é exatamente isso que está mantendo a campanha bolsonarista acordada à noite. O áudio vazado chegou nos bastidores como uma faísca num depósito de pólvora. Na gravação, atribuída ao senador Flávio Bolsonaro, é possível ouvir uma solicitação de apoio financeiro diretamente ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a produção de um filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. O conteúdo em si poderia parecer banal em outro contexto político, mas o timing foi devastador. A direita brasileira passou os últimos anos construindo uma narrativa de combate aos bastidores do poder, aos acordos entre políticos e financistas, à promiscuidade entre o sistema financeiro e a classe política. É exatamente essa narrativa que o áudio coloca em xeque, e é exatamente por isso que adversários trataram o vazamento como presente político embrulhado para presente. Nos bastidores da campanha de Renan Santos, a leitura foi imediata. O eleitor conservador mais radicalizado, aquele que migrou para o bolsonarismo justamente pela rejeição a qualquer forma de acordo com elites financeiras, é também o eleitor mais sensível a esse tipo de imagem. E imagem, na política de 2026, vale mais do que programa de governo. A estratégia que aliados de Renan Santos delinearam para um eventual debate presidencial não é sutil. 3 eixos de ataque: as rachadinhas, caso que persegue Flávio há anos e nunca foi completamente enterrado no imaginário do eleitor; as denúncias envolvendo assessores, material antigo que ganha novo contexto em campanha; e agora o áudio do Banco Master, fresco, específico e com o potencial de viralizar em loops infinitos nas redes. A avaliação interna é que Renan Santos poderia transformar um debate presidencial num interrogatório público. Cada tema colocaria Flávio numa posição de explicar, defender e recuar, enquanto o adversário avança, ataca e acumula os cortes que vão dominar o feed pelo dia seguinte. Para uma campanha que precisa de Flávio Bolsonaro como candidato de força e herdeiro legítimo do bolsonarismo, a imagem de um homem constantemente na defensiva diante das câmeras é o pesadelo que nenhuma sala de crise quer administrar ao vivo. Mas o debate é apenas a parte visível do problema. O que realmente preocupa os estrategistas bolsonaristas é o que acontece fora dos estúdios de televisão e vem acontecendo há meses sem que a campanha tenha encontrado resposta eficaz. Renan Santos domina a lógica do algoritmo com uma precisão que políticos de carreira levam décadas tentando aprender e raramente conseguem. Frases curtas que funcionam como socos, cortes que capturam o segundo exato da emoção, linguagem que não explica, provoca, confrontos verbais que viralizam antes que qualquer assessoria de imprensa consiga reagir. O resultado está nos números: milhões de visualizações acumuladas, engajamento que cresce de forma orgânica exatamente no segmento que Flávio Bolsonaro precisa consolidar: o eleitor jovem, conservador, desconfiado do establishment e cada vez mais difícil de alcançar pelos meios tradicionais de campanha. Existe um risco que vai além das pesquisas eleitorais e que poucos falam abertamente dentro do campo conservador. Renan Santos não precisa vencer uma eleição agora para mudar o tabuleiro permanentemente. Ele precisa de um palco nacional. E um debate presidencial transmitido ao vivo para milhões de brasileiros seria exatamente isso: um momento de apresentação em escala nacional para um candidato que até agora construiu seu poder exclusivamente na tela do celular. Aliados próximos a Flávio Bolsonaro entendem essa aritmética melhor do que ninguém.
O maior risco não é perder um debate pontualmente, é sair de uma noite de confronto ao vivo, tendo transformado Renan Santos num fenômeno nacional, com toda a amplificação que os algoritmos das redes sociais fariam nas horas seguintes. É o tipo de resultado que não aparece no placar imediato, aparece nas pesquisas 3 semanas depois. O que está em disputa aqui não é apenas uma candidatura, é o controle sobre quem define o que é o bolsonarismo em 2026 e quem tem o direito de herdar esse eleitorado. A família Bolsonaro construiu esse campo político ao longo de anos, com um custo político e pessoal que nenhum outro nome do campo conservador pagou de forma comparável. Mas campos políticos não são propriedade de famílias. São disputados por quem consegue falar mais alto para quem está ouvindo, e o ambiente onde esse eleitorado está ouvindo mudou de endereço. Não é mais o comício, não é mais o horário eleitoral, é o feed, é o vídeo que aparece às 11 da noite num celular de 18 anos numa cidade do interior. E nesse endereço, por enquanto, Renan Santos chega antes.